Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um episódio da EBD Síntese Podcast, em mais uma aula da classe de jovens, e é uma alegria estarmos aqui. Esse é um projeto do DENEC, que é o Departamento de Ensino de Educação Cristã da nossa IEADERN, que tem como diretor o nosso pastor Reinaldo Odilo, ao qual nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em mais um episódio. Hoje, mais uma vez, estou aqui, sou Heloísa Medeiros e também acompanhando o professor Caleb Diniz. A paz do Senhor, professor Caleb. Sou irmã Luísa, é um prazer estar aqui falando a respeito desse livro, né? Estudando sobre Jeremias, que é um profeta que eu tenho um apego. Eu gosto muito de Jeremias pela mensagem que ele passa, que ele é, quem ele foi, né? E eu acredito que é muito atual a mensagem de Jeremias. E é um prazer também. Eu agradeço ao pastor Reinaldo pelo convite de estar aqui trabalhando na EBD em Síntese Podcast. Glória a Deus. Amados professores de jovens, nós vamos estudar, esse trimestre sobre o ministério profético de Jeremias. E essa é a nossa revista, acredito que você já adquiriu, que tem como título Exortação, Arrependimento e Esperança. E hoje nós estaremos tratando sobre a lição número 1, que tem como título O Chamado de Jeremias, né? Nós temos aí o texto principal, temos o resumo da lição, que eu creio que você estará lendo na sua classe, e o texto bíblico que está em Jeremias, do capítulo 1, né, dos versículos 1 ao 10. Nós estaremos tratando hoje sobre a natureza do chamado de Jeremias. Nós vamos tratar sobre a mensagem de Jeremias e também a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. Vale lembrar, que fazendo aqui uma introdução, que é bom você também fazer na sua classe de jovens, que é a respeito do ofício de profeta, né? Porque eu acredito que vai surgir aí uma dúvida em alguma mente jovem por aí, na sua classe, que é: o profeta de antigamente é o mesmo profeta que nós temos hoje? E aí você vai ter que fazer, né, essa distinção, certo? Diferenciar que hoje não é mais como antigamente no Antigo Testamento. Hoje é o dom de profecia, ok? Mas eu quero falar para vocês o seguinte: qual era o ofício do profeta no Antigo Testamento, né? Porque o profeta era um porta-voz de Deus. Então ele era levantado pelo Senhor para falar, né, ali ao povo, não apenas sobre o futuro, mas sobre o presente, né? Coisas que estariam acontecendo e que iriam acontecer de acordo com a vontade divina, ok? E aí nós entendemos que o profeta não era um funcionário do templo, como o sacerdote. O sacerdote era um funcionário do templo porque cuidava do templo, né, das coisas relacionadas ao templo, cuidava também do culto. Então, ele não era um funcionário do templo, ele era uma pessoa levantada por Deus, enviado diretamente de Deus para falar ao povo, né? Para falar a uma cidade, para falar a uma nação, de acordo ali com a vocação soberana. E aí nós temos que também explicar e falar para os jovens que esse trabalho de profeta, né, esse ofício de ser um profeta, era um ofício árduo, ok? Não era um ofício fácil. Claro que nós vamos estudar aqui mais adiante, né? Era um dos mais difíceis, na verdade, do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles enfrentavam todo tipo de rejeição, violência, né? Eram perseguidos constantemente. Isso por quê? Por falarem a verdade. Né? Eram perseguidos e sofriam ameaças de violência por falarem a verdade. E aí vocês vão ver, ao decorrer da história, não somente
do livro de Jeremias, mas de outros profetas no Antigo Testamento, né, a respeito dessa questão da perseguição. Alguns eram mortos, né, como você vai entender que Jeremias foi morto, foi jogado dentro de uma cisterna, foi morto, perseguido pelos próprios concidadãos, né, da cidade de Anatote. Mas você entende também, por exemplo, que o profeta Zacarias, ele foi morto dentro do templo, justamente por pregar a verdade. Então, eles enfrentavam solidão, perseguição, violência, tanto externamente como internamente, né? Porque dentro de si eles viviam essa tensão entre o amor pelo povo, né? E a mensagem que eles tinham que entregar, certo? E aí você pode trazer exemplos. Por exemplo, o profeta Samuel, que ainda tão jovem, né? Ainda tão jovem, já foi levantado por Deus ali para entregar uma mensagem dura ao sacerdote Eli. Quando Samuel, ainda menino, dentro do templo, ainda não conhecia o Senhor, Deus fala com Samuel por 3 vezes. Ele vai até o sacerdote Eli, pensando que era Eli que estava chamando ele, mas na segunda vez Eli entendeu que não era Eli, que não era ele que estava chamando, mas entendeu que era o Senhor que estava chamando. E foi quando ele disse: Samuel, da próxima vez, quando você ouvir este chamado, diga: eis-me aqui, Senhor. Quando, na terceira vez que Deus chama Samuel, Deus entrega ali tudo que iria acontecer, né, na vida do sacerdote Eli e da família, dos filhos. E aí, tão jovem, já teve que entregar uma mensagem dura para o sacerdote que era Eli. Então, eles viviam, né, debaixo dessa tensão também exterior e interior. E outra coisa, os profetas, às vezes, também, eles eram utilizados por Deus como símbolos vivos. Você lembra do profeta Oséias? Casou-se com uma prostituta, ali representando a prostituição espiritual do povo de Israel. Outro exemplo é o profeta Ezequiel, que Deus disse que arrancaria, né, dos olhos de Ezequiel o brilho dos olhos de Ezequiel. Quem era o brilho dos olhos de Ezequiel? A esposa do profeta Ezequiel. Quando Deus fala com o profeta Ezequiel de manhã, de tarde mata, né? A esposa dele morre. E aí Deus disse para Ezequiel o quê? Não permito que você chore, não permito que você lamente, não permito que você viva o luto, como é de costume em Israel. Tudo isso como um símbolo vivo para ensinar, né, alguma coisa na prática para Israel. Ok? Então, era um ofício árduo. E quais eram os objetivos desse ofício? Revelar a vontade de Deus para o povo, chamar o povo ao arrependimento e trazer, né, juízo, mas não só juízo, mas também anunciar esperança, como o profeta Isaías, né, que anunciou a nossa esperança, que é o Messias, né, que é Jesus Cristo. Então, nessa introdução, você vai poder introduzir sobre isto, né, para a sua classe de jovens. E aí nós adentramos no primeiro tópico, que é o chamado de Jeremias, ao qual o professor Caleb já vai fazer as suas considerações. Muito bem, maravilha. O chamado de Jeremias, irmão, Jeremias, ele tinha uma personalidade considerada uma pessoa sensível, uma pessoa tímida, né? Jeremias foi um profeta que ele foi do campo, da fazenda, da terra. Ele morava a cerca de 4 a 5 quilômetros de Jerusalém, uma distância um pouquinho assim, ele era mais para dentro, um homem interiorano. Então Jeremias, ele era um homem que mostrava as marcas e as suas limitações. E isso já pode trazer até uma discussão em sala de aula também sobre você saber lidar, você saber reconhecer as suas limitações
E o fato de você ter limitações não te impede de ser um grande arauto de Deus, guardando as devidas proporções, que claro que a gente não passa nem de perto o que Jeremias passou. Mas fica a lição. Como a irmã Heloísa falou, o profeta ele ensina até com a sua própria vida. Isso é verdade, com símbolos. E Jeremias usou muitos símbolos. Inclusive, lá na frente a gente vai falar, né? O símbolo da panela fervente, que vem do norte, e também o símbolo da amendoeira, né? Da visão que ele teve, da mensagem que ele teve. Então, ele é muito cheio de símbolos, de cintos também. Lá para frente a gente vai falar sobre isso. A origem de Jeremias. Jeremias, ele é da tribo de Levi. Acredita-se que Jeremias, ele é da descendência do sacerdote Abiatar. Não sei se vocês lembram, na época de Davi, tinha o sacerdote Abiatar, que quando Salomão ficou, como é que eu vou dizer? Quando Salomão passou a ser rei de Israel, Abiatar ele era como se fosse oposição. Quando Salomão entrou no poder, ele matou todos os seus opositores, inclusive seu irmão Adonias, e só não matou Abiatar porque Abiatar ele tinha levado a Arca da Aliança e mandou ele para onde? Para Anatote, que é a terra exatamente de Jeremias. Aí acredita-se que, por estudos, quase certeza, que Jeremias é dessa descendência, tá certo? Então ele é filho de Ilquias e ele veio de Anatote, que era a cidade, uma aldeia levítica. Então já sabe que Jeremias é da tribo de Levi. Ele nasceu entre 650 e 645 a.C. O chamado de Jeremias veio desde o ventre. Como acabou de ler aqui, desde o ventre, desde a madre eu te chamei, eu te separei como profeta. E Jeremias já mostra logo a sua limitação. Eu sou criança. Nesse sentido, eu sou criança, é que eu sou muito pequeno. É para uma obra tão grande. Imagine, ele nasceu numa fase de idolatria, que eram os pais de Josias, e os irmãos lembram que o rei Josias foi quem restaurou, fez uma reforma, um avivamento em Israel. Ele achou o livro, ok? Passou a ler novamente. Acredita-se que esse livro era Deuteronômio, né? Que era um resgate das leis de Israel quando o povo saiu do Egito. E o que que acontece? Jeremias ele passou pelos três exílios. E detalhe, diferente de Daniel e de outros profetas que foram levados para o cativeiro, Jeremias sempre ficava em Jerusalém. Ou seja, é por isso que o livro de Jeremias é um livro bem pesado, cheio de desgraça. Por quê? Não esqueça também do livro de Lamentações de Jeremias. Porque Jeremias ficou na terra arrasada. Ele ficou lá exatamente para lembrar o povo se render, para que eles se rendam à Babilônia, porque Deus queria que eles se rendessem. Foi Deus que mandou a Babilônia para eles, como castigo pela idolatria, pela apostasia. E Jeremias tinha essa missão de falar ao povo, para trazer o povo ao arrependimento. E também, irmão, uma coisa muito atual. Tem muitas coisas para se falar de Jeremias, mas uma coisa que eu destaco aqui, que eu acho que é bem atual, que a gente pode falar, é sobre a superficialidade da vida espiritual. No capítulo 7 de Jeremias, Jeremias ele traz essa mensagem. Essa mensagem, tipo assim, as pessoas, lembra que Josias restaurou o culto a Deus, mas só que as pessoas, como hoje, será que hoje não existe isso? As pessoas criam um culto, mas muitas vezes valorizam mais o ritual do que o Deus presente. Olha que mensagem atual que Jeremias trouxe. Então Jeremias ele falou, as pessoas estavam idolatrando o templo. Jeremias estava falando, Deus não quer saber disso, Deus quer saber de fidelidade. Ele estava trazendo essa mensagem, e essa mensagem precisa ser dita hoje nos nossos dias. Por isso que eu gosto muito de Jeremias, porque ele confronta a nossa hipocrisia, a nossa religiosidade vazia, e ele traz exatamente essa mensagem de fidelidade. Ele traz Deus como um Deus moral. A mensagem de Jeremias é uma mensagem moral. Não adianta eu prestar um culto. As pessoas pensam que isso só veio acontecer a partir de Jesus. Não. Deus sempre rejeitou ritualismos vazios. Deus sempre trouxe a mensagem da moralidade, da verdadeira, da tábua colocada na lei, a lei colocada no nosso coração. Essa era a grande missão de Jeremias. Só para começar agora, que tem muita coisa para falar de Jeremias. É verdade. E aí, o professor Caleb falou, né, que ele é filho de Uquias. Vale lembrar que não é aquele Uquias que achou o livro, né, no templo, no reinado de Josias, né? Quando o livro estava perdido no templo. Mas é outro Uquias.
uma linhagem sacerdotal, mas é interessante nós observarmos que Anatote era um lugar, né? Na verdade, não era um lugar central em Jerusalém. Ele era um pouco afastado de Jerusalém, uns 5 quilômetros de Jerusalém, era ali como se fosse uma cidade periférica. Na verdade, ali era fora do eixo, né, de poder, de culto oficial. Era como se fosse uma vila de sacerdotes marginalizados, vamos dizer assim, né, marginalizados da sociedade, ou esquecidos, melhor dizendo, esquecidos, né, pelos grandes acontecimentos ali do templo. Então, Jeremias veio de uma família sacerdotal de segundo plano, vale lembrar aí, de segundo plano, o que já nos mostra que o chamado de Jeremias não foi ligado à glória humana, né? À lógica humana dos homens, mas, de fato, a fidelidade divina de que ele levanta quem ele quer, do jeito que ele quer, na situação que ele quiser e na hora que ele quiser, né? Então, Deus, já desde os primórdios, ele sempre demonstrou o interesse pelos esquecidos. Ele sempre demonstrou interesse pelos anônimos, né? Ele sempre demonstrou interesse não pelos sábios, pelos entendidos, pelos poderosos, mas sempre pode prestar atenção. De Gênesis a Apocalipse. Quem Deus levanta, como Deus levanta, de onde Deus tira, né? Demonstrando aí o seu interesse de fato, não pelo externo, né? Mas pelo interno, porque ele vê o coração. O homem vê o que está por fora, né? Mas Deus vê o quê? O coração. Né? E aí nós vemos aí que foi levantado já, na verdade, escolhido no ventre, como já foi dito, né? Antes que eu te formasse e antes que saísse do ventre da tua mãe, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Essa santidade aqui não é uma santidade progressiva, essa santidade que a gente busca todo dia, não. Essa santidade aqui é vocacional. Deus estava dizendo que desde o ventre da mãe de Jeremias, Deus já havia separado, escolhido, vocacionado Jeremias para uma grande obra. Né? E aí você imagina o sentimento do jovem Jeremias, né? Porque ele sendo um jovem tímido, sem nenhuma força política ou influência religiosa, né? Ouviu de Deus que era escolhido antes mesmo de sair do ventre da mãe, antes mesmo de nascer, né? Antes mesmo de sair da barriga da mãe, Deus já tinha determinado, escolhido. Você vai ser profeta para as nações. Né? Então, a resposta de Jeremias foi típica de alguém que conhecia as suas limitações. Né? Senhor, eis que eu não sei falar. Senhor, eis que eu sou limitado. Senhor, eis que eu sou uma criança, um menino, né? Mas Deus não aceitou ali a insegurança, né? Ou as limitações de Jeremias. E aí você pode levar para a sua classe de jovens que Deus não leva em consideração. Deus nunca levou em consideração a capacidade de alguém. Porque quando Deus chama, ele capacita, certo? O Deus que chama, ele é Senhor suficiente para capacitar os seus escolhidos. Né? Quantas pessoas Deus chamou e capacitou? Moisés, quantas desculpas Moisés não deu quando Deus chamou Moisés?
Senhor, manda outro no meu lugar. Senhor, eu tenho uma língua presa. Senhor, eu não sei falar. Aí Deus disse para Moisés: Ô Moisés, quem é que foi que fez a boca do que fala e do que não fala? Se eu quisesse para libertar meu povo, eu levantava até um mudo. Porque Deus tem os seus mistérios. Deus sabe como agir. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como capacitar. Então, os jovens, professores têm que dizer para os jovens que ele não tem que colocar diante de Deus a sua capacidade, o seu currículo. Ai, porque não? Deus disse que eu vou pregar, mas eu só vou pregar se eu for PhD em tal coisa. Não, não é assim. Não é assim. Claro que levando em consideração o esforço da pessoa de estudar, de ler, de procurar, de se consagrar, de crescer. Mas esse não é um requisito para Deus chamar. Então, nós vemos aí que coisa linda, né? O chamado de Deus e que ele continua chamando hoje, irmão. Claro que não como um porta-voz de Deus, né? Como era antigamente, como um profeta, um porta-voz. Mas hoje Deus continua chamando como? Já deu um grande chamamento, está lá em Mateus, no último capítulo, em Marcos 16. O maior chamamento que Deus deu, qual foi? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse aí é o maior chamamento de todo mundo, né? De todo aquele que aceita Jesus e se converte ao Senhor. Então, Deus estava prometendo para Jeremias que ele não deveria temer, porque Deus estaria com ele, né? Colocaria as palavras na boca dele e ele falaria aquilo que Deus mandasse e ordenasse, né, professor Caleb? É isso aí. E esse ministério de Jeremias durou 40 anos. Imagina só. Ele só saiu de Jerusalém porque ele foi obrigado, levado depois, antes do período pós-exílio. Ele foi retirado de Jerusalém porque ele realmente tinha consciência da missão dele, que era de estar ali pregando, falando, trazendo as pessoas para o arrependimento e entendendo. Babilônia veio porque foi Deus que mandou. Nós precisamos nos submeter. Que lição a gente traz também hoje sobre Jeremias, irmão? É o compromisso com a verdade que Deus manda você falar. Jeremias, ele tinha esse compromisso. E Jeremias bateu de frente com um falso profeta chamado Hananias. Hoje em dia, irmão, é muito fácil você falar o que as pessoas querem ouvir. Mais uma vez, a gente não vive no contexto de Jeremias. Mas para Ananias, era muito fácil ele dizer que haveria paz. E Jeremias, não, senhor. Deus não falou isso. Vai haver destruição, trazendo assim nas palavras. Vai haver destruição, domínio, e vocês aceitem, porque é Deus que está mandando. E, irmão, Deus, engraçado que Jeremias ele vinha sempre essa mensagem, e veio a mim a palavra do Senhor. Ele fala várias vezes, e a palavra veio a mim. Deus dava essa palavra a ele trazia para o povo e as pessoas rejeitavam. Ele usou algumas figuras que eu tinha citado sobre a questão da amendoeira. Deus ele falou sobre, por exemplo, da amendoeira, na lição até fala sobre um trocadilho, sobre velar. Deus está atento ao que está acontecendo e ele vai cumprir com a sua palavra. É um trocadilho ali que eles usaram no livro original. Então, para Deus, ele vela com a sua palavra. Ele vai cumprir, ele vai permanecer cumprindo aquilo que ele falou que ia cumprir. E a panela fervente se cumpriu, viu? A panela fervente que vinha do norte, sinal de juízo de Deus. Tem outros sinais também que ele usou, outros símbolos que foi sobre o vaso do oleiro, o vaso que quebrou. Jeremias vai usar muito isso. Eu gosto muito do livro de Jeremias, assim, que realmente fala muito ao coração. E ainda tem um cinto, o cinto que ele usou como exemplo de preparação para a ação enérgica ou conflito. Enfim, qual é a aplicação teológica? Deus quer que o profeta seja obediente, fiel e vigilante. Então, por exemplo, um exemplo de fidelidade, Jeremias. Ele reclamou, no sentido de reclamar assim, ele sentiu, ele queria sofrer? Não. Por várias vezes tem Jeremias assumindo, falando o que ele acha. Ele amaldiçoou, tá certo? O seu nascimento, tá certo? No início Deus falou que chamou ele desde o ventre. Lá na frente Jeremias fala que tipo assim, ele diz assim:
maldito o meu nascimento, maldito a madre, maldito quem anunciou que eu nasci. Tipo assim, ele mostrando a sua dor. Mas a partir tem outra referência que ele fala, eu esqueci a referência, que ele fala, não sei se é o capítulo 20, que ele fala que Deus seduziu ele. Em outras traduções bíblicas, fala que ele, tipo assim, ele iludiu, mas iludiu não é a melhor referência. Esse iludiu tá no sentido de, tipo assim, de seduzir, como se, tipo assim, Deus me venceu. Deus me atraiu, me venceu e me derrubou. Eu não tenho escolha, eu tenho que cumprir o meu chamado. Ou seja, muitas vezes você chega assim, quantas vezes a gente pode trazer isso? Quantas vezes a gente quer uma coisa, isso é coisa para crente, a gente não está falando para pessoas carnais, né? E você é levado até para um lugar que você não queria, para uma situação que você não queria, porque Deus lhe atraiu. Você sendo servo dele, e Deus te colocou naquela condição. Você fala, você tenta sair, mas Deus ele te atrai para aquilo que ele quer te usar. Isso é muito importante, porque isso na vida do crente é muito presente. Nem sempre aquilo que a gente planeja é o que Deus quer. Aí a gente tem esse desvio, tá certo? Então, na aplicação prática, o livro de Jeremias traz muito isso, porque Jeremias não fez o que ele quis. Ele não fez o que ele quis. Ele não queria estar numa cisterna. Ele não queria estar numa cidade arrasada. Ele não queria estar na miséria. Não queria ver o povo morrendo. Para você ter uma ideia, se você for olhar o livro de Lamentações, as pessoas foram. Babilônia fez um cerco, as pessoas não tiveram para onde ir e começaram a se alimentar dos próprios filhos. Canibalismo. Jeremias teve que ver tudo isso. Ele não escolheu, mas Deus colocou ele nessa situação para que fosse registrado. Exatamente. E aí você já entrou no segundo tópico, né? Na mensagem de Jeremias, porque está justamente essa questão das visões, né? Da amendoeira, né? A vara de amendoeira e a panela fervente, né? Ou caldeirão à fervura. E aí você já adentrou, porque na mensagem, irmãos, ou no chamado, irmãos, a partir do chamado de Jeremias, você percebe que a vida de Jeremias nunca mais foi a mesma, né? Porque Deus literalmente, irmão, tocou na boca de Jeremias, como um sinal ali do seu chamado. Tá aí no versículo 19, né? De Jeremias 1, versículo 19, diz: Depois estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então ali Deus estava marcando, né, as suas palavras com autoridade celestial e comissionou Jeremias ali com a difícil missão, né, de anunciar juízo para o povo, de anunciar destruição e exílio, né, para um povo ali que se recusava a ouvir. Então, o ministério profético de Jeremias começava ali debaixo de muito peso. Por quê? Porque ele não traria mensagens agradáveis. Ele não traria mensagens boas aos ouvidos de ninguém. A sua função ali era o quê? De arrancar, né, derrubar, ou destruir, ou arruinar, mas também de edificar e de plantar. Era como se fosse uma missão, vamos dizer assim, uma missão agridoce, né? Ele seria odiado, ele seria perseguido, ele seria ameaçado, mas, todavia, era a voz de Deus em meio ao caos, certo? E aí nós vemos que no momento desse chamado, Deus dá ali duas visões a Jeremias, e cada um com um significado, né? Segundo a missão para a qual Jeremias foi designado. Que aí Caleb já falou que foi a vara de amendoeira, né? Vale lembrar que a amendoeira é a primeira árvore, né, a florescer na Palestina no final do inverno. Era como se Deus estivesse dizendo ali para o povo que, assim como a amendoeira desperta antes das outras árvores, Deus vigia para cumprir com a sua palavra, rapidamente, na verdade, com a sua palavra. Né? Isso era ali uma garantia de que tudo que Jeremias profetizasse
aconteceria. Por quê? Porque o próprio Deus estaria velando para cumprir com a sua palavra, ok? Então, Jeremias não precisava, irmãos, temer, porque a sua profecia teria cumprimento certo. Era o que Deus estava mostrando para ele. E aí a segunda visão foi a panela fervente, né? Que significa ali uma panela ou uma caldeira enorme fervendo, com a abertura da caldeira voltada para o norte, né? Derramando para o norte, significando ali que do norte viria o juízo, que era o quê? Os babilônicos, né? A Babilônia viria do norte para trazer exílio para o povo, ok? Então, Jeremias anunciaria o juízo iminente de Deus sobre Judá por meio de quem, irmãos? Da Babilônia, certo? Deus se utilizou da Babilônia como seu servo, né? A própria Bíblia diz que Deus chamou Nabucodonosor de seu servo, irmão. Porque Deus usa quem ele quer, certo? As autoridades, elas só vão até onde Deus permite. Então, Deus, quando quer punir uma nação, ele se utiliza, né, de um ímpio, de um governante ímpio, para trazer juízo àquela nação, não significando que aquele ímpio ficará impune do juízo de Deus. Mas Deus se utiliza para trazer juízo para o seu povo, certo? Então aí eu já deixei uma deixa, né? Claro que você não vai entrar, professor de jovem, em assunto de política, porque vai trazer à tona o que nós estamos vivenciando, e esse não é o objetivo da aula, né? Trazer polêmica de quem é a favor ou não é a favor do governo, ok? Mas vale lembrar o seguinte, que você vai levar para a sua classe. Qual era o conteúdo das mensagens de Jeremias, né? Chamado ao arrependimento, porque Jeremias advertia o povo sobre os seus pecados, né? Que pecados? Idolatria, injustiça social, falsos cultos. Então, ele chamava o povo ali para se voltar para Deus de coração. Outro conteúdo da mensagem de Jeremias, o juízo iminente. Não é eminente, viu? Porque há uma diferença de eminência para iminência. Eminente é alguém que está em destaque. Fulano é eminente, está em eminência, está em destaque. Iminência é o quê? Algo que vai chegar rapidamente, ok? Então, juízo iminente. Profetizou o que, irmãos? A destruição de Jerusalém e do templo, caso eles não se arrependessem. Agora, vale lembrar, irmão, a dureza do coração do povo. Porque nessa época, a Assíria já tinha havido cativeiro assírico, né? As 10 tribos das 12 tribos de Israel que Deus estabeleceu, 10 dessas 12 tribos já haviam sido destruídas, já haviam sido tomadas pelo cativeiro assírico, né? O reino do norte já havia sido destruído. E aí o povo do reino do sul, podendo olhar para o erro e aprender com o erro, né? Você pode levar para o seu jovem, é melhor, meu filho, você aprender com o erro do outro do que você aprender com o seu erro. Então, tá olhando e vendo o erro do outro, então faz por onde tu não cair no mesmo erro, porque vai sofrer punição, que foi o que aconteceu com o reino de Judá, né? No reino do sul houve alguns avivamentos, ok? Inclusive com o rei Josias, porém o último avivamento foi até Josias, porque Josias foi um amigo, né, de Jeremias, né?
Então, depois que o rei Josias morre, é quando as coisas se desmantelam mesmo, irmão. Porque os outros reis, né? Jeoacás, Jeoaquim, eram terríveis. Então, foi quando aí acelerou o exílio babilônico. Mas um outro conteúdo também da mensagem de Jeremias era o quê? Esperança futura, né? Porque ele prometeu, ele profetizou, na verdade, né? Restauração e um novo pacto que Deus faria com o seu povo. Onde está isso? Jeremias 31, né? Porque Deus falou através de Jeremias sobre o retorno, né, dos exilados e ali do reavivamento espiritual. Amém? Amém. Eu estava olhando aqui a mensagem que você estava falando, né, do juízo inevitável, e também a mensagem que você citou de Jeremias, né? A esperança, a mensagem de Jeremias não era só de destruição, então muitas vezes, Exatamente. era um profeta pessimista. Não, ele não era Era o pessimista. profeta do caos. Profeta do Não. caos, não, senhor. Ele era otimista, ele estava cumprindo, ele sofreu, mas tinha uma luz no fim do túnel, ok? Jeremias, ele pode representar como no profeta Isaías também, aquele servo sofredor, representando Jesus, porque ele realmente ele pagou com o próprio corpo, entendeu? E ele pregou para uma nação que não ouvia. Então, o que acontece? Ele tinha uma esperança, que foi exatamente a referência que eu estava aqui aberto, que a mãe Heloísa falou, que é Jeremias 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. E não era um concerto como anteriormente. Isso daí ele já estava apontando para Cristo. Então a mensagem de Jeremias também era uma mensagem messiânica, de que Exatamente. viria Jesus, tá? Todas a característica da mensagem de Jeremias, e irmã Heloísa já citou aí detalhadamente muito bem. E viria o Messias, tá certo? E restauraria. E é interessante que Jeremias ele profetizou no Reino do Sul, alguns momentos no Reino do Norte, mas a questão, o foco dele principal foi no Reino do Sul, tá certo? Que a gente é até interessante, minha irmã Heloísa, que você iniciou falando de vários profetas, até para situar na sala de aula, se puder trazer o mapa, né? Exatamente. Dizer em que região cada profeta, porque tem outros profetas, só para dizer quem são os profetas contemporâneos de Jeremias, né? Exatamente. Quem ele ouviu, só para situar na história. É importante também. Porque tem muito jovem, eu acredito que tem muito jovem que não entende nem o que é Reino do Sul e Reino do Norte. É, É bom tirar um tempinho para você fazer essa divisão, porque teve o reino foi dividido, aí vem lá de Salomão, né? isso. Mas aí é com você, professor de jovens. Olha só, o terceiro tópico, nós entramos aí na mensagem de Jeremias, né? Que a gente já vem falando, mas agora nós vamos falar também sobre os efeitos da mensagem de Jeremias, ok? Nós vemos aí, irmãos, que a mensagem de Jeremias não era uma mensagem triunfalista, certo? Ele não era, na verdade, um profeta da prosperidade, ok? Então, as suas mensagens eram ali carregadas, claro, de advertência, né? De choro, de apelo. Por quê, irmãos? Porque essa é a característica da verdadeira mensagem mesmo. É uma mensagem que, ao início, traz aquela exortação, mas traz o quê? O amor de Deus. Porque no momento em que Deus, todas as vezes em que Deus se manifestava ali com uma palavra de repreensão ou uma palavra de conserto para o povo, era a mesma coisa de Deus dizer para o povo que amava o povo, irmão. Porque Deus só corrige aquele quem ama. Deus só corrige quem é filho. Quem não é filho, Deus não tem compromisso de corrigir. Mas quem é filho e quem Deus ama, Deus corrige, certo? Então, a gente vê o seguinte: quando em todos os momentos que Deus se manifestou para o povo com uma palavra de advertência, com a palavra de apelo,
uma palavra de exortação era Deus dizendo: eu amo vocês e eu quero ver vocês bem. Então, Jeremias não queria ver Jerusalém destruída, né? Mas a cada ano que passava, a resposta do povo era a mesma: era de zombaria, era de rejeição, era de isolamento, certo? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: que há uma característica em Jeremias para os dias de hoje. O seguinte, que sempre que o momento que estivermos vivendo, né, que o povo de Deus estiver vivendo, for de apostasia, né, for de imoralidade, for de abandono dos princípios morais de Deus, né, for de corrupção, Deus sempre vai colocar na boca dos seus profetas, certo? Esses profetas aqui é o dom de profecia, ou os verdadeiros pregadores, né? Vamos falar assim, que é melhor, porque senão vai dar um nó na cabeça. Deus sempre vai colocar na boca dos seus remanescentes, na boca dos seus pregadores fiéis, uma palavra de conserto. Por quê? Sempre que o momento que estivermos vivendo for de corrupção e de apostasia, Deus não vai colocar na boca dos seus pregadores uma palavra de prosperidade, irmão. Porque prosperidade não gera conserto. O que gera conserto é palavra de arrependimento. O que gera conserto é palavra de advertência. O que gera conserto é palavra de que gera transformação de vida, certo? E isso era o que estava na boca do profeta Jeremias, certo? Então, enquanto o ministério de Jeremias avançava, enquanto a política de Judá avançava, o que acontecia com a política de Judá? Desmoronava, né? E aí nós vemos, eu já falei sobre o rei Josias, morre, vai outros deuses, ó, vai outros reis, Jeoacás, Jeoaquim, e aí são consequências desastrosas. E aí você percebe que Jeremias, agora mais maduro, né, depois de todo esse tempo, e aí mais firme, o que Jeremias começa a fazer, irmão? Começa a confrontar diretamente os reis, né? Ele começa a confrontar diretamente os líderes da nação. E por isso ele foi perseguido pelos seus próprios conterrâneos de Anatote, porque os próprios conterrâneos de Anatote tramaram a sua morte, né? Então, sacerdotes o odiavam, profetas falsos o odiavam, se levantavam contra ele, né? Será que não acontece isso hoje? Será que a gente está falando coisa aqui? Será que a gente está falando em inglês que o povo não entende? Ou só ficou para trás? Isso não, meu filho. Tudo isso acontece hoje. Então, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros pregadores, eles são odiados. Qual é a mensagem que dá ibope, meu filho? A mensagem que dá ibope, a mensagem que dá like, a mensagem, né, que dá aplauso, não é a mensagem de arrependimento. E nunca vai ser. Essa não é a mensagem que dá ibope. A mensagem que dá ibope é a de autoajuda. A mensagem que dá ibope é de prosperidade. Deus não quer a prosperidade dos seus filhos? Quer, porque Deus é um Deus próspero. Os 66 livros da Bíblia falam de prosperidade. Mas Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos dar prosperidade, não. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E é isso que os falsos profetas não pregam, né? Então, por isso, Jeremias ele foi pego e jogado em cisterna. Isso está onde? Está lá em Jeremias 38, né? Então, externamente, eles sofriam, e eles sofriam também internamente, com dúvidas, com angústia, até depressão, meu filho. Você lembra de Eliseu? Eliseu, não foi? Na Elias. caverna? Elias. Elias na caverna, por causa da perseguição de Jezabel, Elias ali ele teve um momento de depressão. Ele queria morrer, porque ele não suportava mais a perseguição que ele estava sofrendo. E aí acontece isso com a gente, né? A gente acha que é só nós
que está sendo fiel. Aí ele disse para Deus que queria morrer porque só ele estava sendo fiel. Aí Deus disse: Ô, Elias, deixa de ser besta. Claro que não foi com essa palavra, né? Mas com minha palavra, deixa de ser besta, Elias, que eu tenho 7.000 que ainda não se dobraram. Então, por toda a terra, meu filho, Deus tem seus remanescentes. Deus nunca vai ficar sem ninguém, meu filho. Deus nunca vai ficar sem ninguém na história para levantar, para confrontar, para pregar a verdade, para levar o verdadeiro evangelho, certo? Então, isso a gente vê nos dias de hoje, isso não ficou para trás, não. Né? E aí, nós vemos o seguinte, que a humanidade de Jeremias, ou a nossa humanidade, as nossas limitações, não diminuem a nossa fé em Deus. Isso aí é interessante você, professor, levar para a sua classe. Ao contrário, o que foi que Paulo diz? É nas minhas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, enquanto eu estiver achando que não vou mais, que vou desistir, aí, meu filho, é que Deus está mais próximo de você. Basta você, claro, enxergar, né? Tá aí, irmã Luiz. Eu estava lembrando aqui sobre essa questão do zelo de Jeremias. Estava falando aí sobre as perseguições, né? Aí ele foi perseguido até pela própria família dele. Você pode ver isso em Jeremias 12:6, tá certo? Ele foi perseguido por sacerdotes, profetas, líderes de nações que conspiraram, porque ali eles estavam corrompidos, estavam vendendo a sua fé. Hoje em dia você não já ouviu falar de igrejas frias, fechadas, igrejas que se transformam em teatros, porque já não tem mais sentido de existência, porque apostatou da fé. E Jeremias confrontava com esse povo. E as pessoas não ouviam o que Jeremias dizia. Eu acho uma semelhança do zelo de Jeremias bem parecido com o zelo de Paulo. Não estou falando que é a mesma personalidade, mas o zelo de ele pagar com a própria vida. E outra coisa, uma palavra bem chave, que é a cara de Jeremias, que é citado também, pode ser citado nessa lição, que é a palavra soberania. É, Ok? O que é soberania? Soberania é Deus, ele faz, soberania é Deus, ele faz o que ele bem apraz, o que ele quer. Deus, ele não precisa dar satisfação para mim do que ele quer fazer a meu respeito ou a respeito de uma nação. A Heloísa citou o exemplo aí de líderes. Hoje tem líderes ímpios rindo, maltratando uma nação, achando que ele está ali por conta dele. E é Deus que está deixando ele ali, com data de validade. Vai chegar exatamente. o momento que Deus vai tirar ele de lá. Tá certo? Deus chamou Ciro de meu ungido, como a irmã ali falou de meu servo, Nabucodonosor. Então, Deus ele está no controle de tudo e eu gosto de ler esses livros porque eles mostram o nosso Deus todo-poderoso agindo na nação com a sua soberania. A vida de Jeremias é uma vida que reflete a soberania de Deus, porque ele sofria. Deus escolheu ele para fazer aquilo ali. Jeremias, ele também funciona como um intercessor, ok? Intercessor, o profeta tinha essa missão também de interceder, como se os pecados, perceba que o profeta ele fala como se os pecados fossem dele, né? Perdoa ele representando a nação, né? Ele não só intercedia, como ele também falava, ele testemunhava também, ele olhava, ele era um guardião da mensagem, como também ele ia de encontro à apostasia. E também, irmão, algumas profecias foram cumpridas. Uma delas, Exatamente. irmão, que diz respeito à nossa salvação, que é a vinda de Jesus, né? Isso daí. Mas muitos foram cumpridas na época de Jeremias mesmo, como deportações, o cerco e a queda de Jerusalém. Ele falou e se cumpriu. Algumas promessas referem-se aos eventos futuros de longa duração, restauração e o messianismo. Então, assim, trazendo para essa mensagem a soberania de Deus, a vida dele, ele falava, irmã Luísa falou muito bem aí, ele pregava a verdade. E a verdade não é o que as pessoas querem ouvir, inclusive, irmão, no nosso meio. Olha a luta que a gente tem para preservar a verdade, porque o humano não quer saber da verdade, ele quer saber daquilo que agrada a ele. E Jeremias não era essa pessoa. Ele foi chamado desde o ventre para ser a boca de Deus para Israel. Exatamente. E aí, meu professor de jovem, a gente já está finalizando, né? Aqui foi só um panorama, certo, do nosso trimestre. As próximas lições é que nós vamos
especificar, né, melhor na classe de jovens cada característica, né? Por exemplo, a mensagem de Jeremias para ajudar, o sermão do templo, o vaso do oleiro, a queda de Jerusalém e finalizando com uma palavra profética às nações. Eu desejo que Deus abençoe você, Deus abençoe sua classe de jovens. Não esqueça de orar por sua classe, viu? Não é somente ensinar, mas também de orar e se preocupar com cada jovem que faz parte ali da sua classe. Deus abençoe, né? E até uma próxima aula, em nome de Jesus, né? Professor Caleb também já vai finalizar aí, em nome de Bom, Jesus. eu quero agradecer também a essa lição. Eu tenho realmente uma paixão muito grande por esse livro e se inspire em Jeremias, porque Deus ele vai usar a sua boca na sala de aula. Não sei se os irmãos já perceberam, Deus faz isso sim. Às vezes você está ali e Deus põe a palavra na sua boca para falar ao coração das pessoas que estão ali ouvindo. Se inspire em Jeremias, que Deus vai usar muito vocês também. E vamos estudar aí esse livro, que é uma bênção nas nossas vidas. É verdade. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.